Boa Imagina. tarde. Nós vamos falar dos fundamentos da criação do DPVAT, dos fatores de custos não cobertos pelo DPVAT, das indenizações do DPVAT e registros do DataSUS e concluir. Bom, o DPVAT foi criado para ser uma cobertura abrangente para vítimas de sinistro de trânsito. A indenização deveria ser paga em até 3 anos após o sinistro. E os valores da indenização morte até R$ 13.500, invalidez permanente até R$ 13.500, reembolso das despesas médicas e tratamentos suplementares até R$ 2.700. O caráter principal da criação do DPVAT foi um caráter social, principalmente para os brasileiros de baixa renda. Haja vista que menos de 20% da frota brasileira era assegurada. O DPVAT funcionou também como uma fonte de arrecadação para a União, pois 45% da arrecadação bruta era destinado ao SUS, porém, em função da DRU, sem vinculação ao atendimento às vítimas de trânsito e, por vezes, até sem vinculação à aplicação na saúde. 5% era destinado à educação no trânsito, pelo Denatran, e somente 50% destinado à indenização das vítimas. No período de 2007 a 2018, o total pago deu 37,1 bilhões. Quando nós pegamos a estatística de pagamento de indenizações, percebe-se uma concentração enorme no pagamento de casos de invalidez permanente, principalmente a partir de 2014. Né? Os dados a partir de 2014 eles se tornam bastante contundentes. E o número de mortes, indenização por mortes, também, né? Eles se mostram excessivamente elevados, principalmente quando se compara com os dados oficiais do DataSUS. Nós percebemos que há uma quantidade de mortes, por exemplo, de 24% a maior, em termos de certidões de óbitos emitidas, do que o total de indenizações pagas. E, por outro lado, o pagamento de indenizações por caso de invalidez permanente, excessivamente alto, em função de dados do próprio DataSUS e dos dados da Previdência, foram os fatores principais que levaram à extinção do DPVAT. O governo, o TCU, classificou que havia uma supernotificação de casos e, por causa disso, decidiu pela extinção do DPVAT. Bom, qual é a proposta de criação de solução? Na verdade, nós já temos a proposta de solução. Hoje nós temos um seguro, uma cobertura facultativa de responsabilidade contra terceiros ou danos corporais. E ela poderia ser estendida aos demais condutores, né, na forma de coberturas mínimas a serem definidas pelo SUS. Ou seja, poderia se criar um seguro facultativo, uma cobertura facultativa para todos os condutores de veículos. Os condutores que não optassem por essa cobertura facultativa, eles passariam a assumir os custos de tratamento e de internação das suas vítimas de trânsito, e principalmente o pagamento pelas pensões, como a gente vai ver a seguir. Bom, quem paga a conta se não surgir um substituto ao DPVAT? A extinção do DPVAT, né, joga todos os custos para o SUS. E por que para o SUS? O fundamento básico do SUS é atendimento universal a todos os residentes no Brasil. O SUS foi dimensionado, porém, para uma demanda. E a realidade de demanda não contemplava, por exemplo, epidemias e doenças cada vez mais complexas. Hoje, quando a gente pensa em dengue, chikungunya e até mesmo em Covid, percebe-se claramente a sobrecarga do Sistema Único de Saúde e, além dessa sobrecarga, ainda tem a sobrecarga dos acidentados de trânsito, só que agora, como não existe mais fonte de recurso, todo esse custo é pago pelo cidadão. Só que o cidadão, como ele não consegue ser atendido, o que ele faz? Ele busca um caminho alternativo. Ele busca por planos de saúde, seguros de saúde, para tentar acesso a um atendimento que ele não tem no SUS. Além disso, os acidentados ainda gastam
custos de remoção, atendimento hospitalar, cirurgias, internações, atendimentos pós-hospitalares, fisioterapia, reabilitação, atendimento psicológico, dentre outros. E as indenizações por morte, pensão, às vítimas ou aos seus dependentes, cairá novamente nas costas desse cidadão comum que vai pagar a conta. Percebe-se, portanto, que dessa forma, sem existir algum mecanismo de seguro para cobrir esses custos, o mecanismo social é injusto, pois vai obrigar ao cidadão comum se precaver dos riscos de ser vítima, direta ou indiretamente. Isso parece uma coisa totalmente louca, né? Justamente por falta de atendimento do SUS. A inconsequência e a irresponsabilidade de condutores que sequer foram convencidos da importância de arcar com o pagamento de um seguro contra sinistros pessoais para suas vítimas, vai transferir esse custo para o cidadão. Bom, como conclusão, então, a cobertura dos custos dos sinistros de trânsito pelo DPVAT deveria cobrir integralmente as custas do SUS. Não deveria ter contingenciamento de recurso, nem desvinculação de recurso. Acontece que esse mecanismo se mostrou falho, justamente pelo desvio desses recursos. Restará, então, ao cidadão comum buscar por um atendimento mínimo de saúde fora do SUS, que até então está sobrecarregado pelo atendimento das vítimas de trânsito. A extinção do DPVAT sem substituto, sem dúvida alguma, compromete o futuro da qualidade e capacidade de atendimento do SUS, que isentaria de indenização justamente os responsáveis pelos sinistros e ainda transferiria para a conta do cidadão comum, que não raro sequer possui uma bicicleta ou até mesmo foi atropelado numa travessia de rua ou na lateral de uma rua sem calçada. E aí cabe o questionamento: efetivamente, a quem quer se proteger? O condutor irresponsável, que não é compulsado a pagar por um seguro, ou o cidadão comum privado do seu direito de saúde? Eu finalizo citando Mateus 6:24. Não se pode servir a dois senhores. Obrigado.